Salve Maria Imaculada Verde, sejam todos bem-vindos a esse canal de apologética, tradição católica e debates, que traz a boa apologética do sacerdote do Deus Altíssimo, o Padre Luiz Toro, traduzido em português para o Brasil, sem mimimi, sem chororô, é na tampa da lata, não leu, o pau comeu, é um ditado que a gente fala aqui no Nordeste. Bom, eu quero falar daqueles, quando eu estou falando isso, estou me referindo dos perseguidores protestantes que vêm conversar asneiras nos comentários. Não tem conversa, é bloqueado imediatamente. Não é? Ninguém está indo em canal de protestante, nem de pastor, nem de ninguém conversar asneiras lá, no meu caso. Então, nos meus também, aqui não é a casa da mãe Joana. Né? Já bloqueei imediatamente, faço igual o padre Wander Jesus Maia, aqui não é a casa da mãe Joana, e ponto. Então, hoje nesse vídeo, é um vídeo de vários testemunhos, né? Vocês vão ver nesse vídeo quantas pessoas se converteram das filhas de Lutero, das heresias protestantes, para a verdadeira Igreja de Cristo, através da apologética do Padre Luiz Toro. Vamos lá. www.escolhadebiblia.com. Hoje esses irmãos vão reconhecer que cometeram um pecado de apostasia. Venham para cá, irmãos. Venham para cá, irmãos. Que é negar a fé, que é se separar da fé que deixou Cristo. E eles, através dos ensinamentos, voltaram à Igreja de Cristo. E eu quero que eles dêem o seu testemunho publicamente. Fale sobre a conversão deles. E através deles, a conversão de muitas pessoas. Muitos estão se convertendo, que estão ouvindo, voltando à igreja, que estão ouvindo a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus porque seu testemunho de Paulo, em Atos 9, a conversão de Paulo, que estava em outra religião, a religião judeia, e se converteu à religião de Cristo, à Igreja Católica, foi um motivo de alegria e foi testemunho de conversão para outras pessoas, que está registrado no mundo através desses vídeos. A conversão desses novos Paulos, que perseguiam a igreja, que estavam contra a igreja. Um dia Deus, de sua grande misericórdia, fez com que uma luz brilhasse e caísse dos seus olhos umas escamas, e hoje pudessem regressar à igreja outra vez. Vamos ouvir, cada um deles vai se apresentar, vai dizer seu nome, a que igreja pertencia, e dar um resumo, são 4, um testemunho curto, um pedaço do seu testemunho, compartilhar conosco. Obrigado, Padre. Bom, antes de nada, peço perdão a Deus, peço também perdão aos meus irmãos, de quem eu, em algum momento, me separei. E, obviamente, e também de Deus. Quando me convidaram para assistir um evento do Padre Luiz Toro, não pensei em ir, o que iria lá acontecer. E muito menos voltar à igreja, que me ajudou em muitas partes da minha formação. Minha formação como pessoa, nos meus estudos. Eu também teve um momento na minha vida, eu quis ser um dia como Padre Luiz Toro, sacerdote. Fui seminarista, estudei um bom tempo com eles. Eu tive na carreira na filosofia, teologia. Depois, nas circunstâncias da vida, eu me separei dessa verdade. Eu
dessa vocação, tempo depois. Tempo depois eu conheci uma mulher que foi a minha esposa. Tenho 3 filhas com ela. Lamentavelmente, aqui eu sou separado há um bom tempo dela. Aqui as irmãs conhecem a mãe das minhas filhas. Eu quero pedir também perdão a ela. Não pretendo utilizar esse e-mail para me volte a aceitar. Não, não é isso que eu estou pedindo perdão. Lamentavelmente eu tive nojo. Em certas circunstâncias, isso aconteceu, a família sabe, porque houve a separação. Bom, eu estava pecando bastante. Faz 2 anos, uma das minhas filhas, uma das 3, é batizada numa igreja protestante. Há 8 anos. E esteve pregando durante anos para mim, querendo que eu seguisse ela. E aquilo foi muito bom, foi muito adocicado e eu segui essa doutrina. Porém, eu estava bravo, triste com ela nesse momento. Era o que também expressava eu com ela comigo, por causa da separação. Um pouco mais de 2 anos, muitas pessoas não sabem que eu fui acólito. Até aqui minha comadre, ela sabe. Eu vivi muitas vezes na sua casa. E sabe o que acontecia comigo? E num momento da minha vida que eu pensei e disse, eu devo mudar. Não encontrava essa força na igreja católica. Todavia, no que eu estava, no que eu conhecia. Isso é o que se diz, isso é um pensamento que achamos que a igreja não tem mais nada a dar. Então nós vemos que Moisés foi no monte e recebeu o decálogo. E tempos depois, quando voltou, encontrou o seu povo idolatrando. E assim parecia ser que estava acontecendo conosco, católicos. Quando nós nos separamos de Deus, ou alguns líderes não nos acompanham. Porque isso é uma responsabilidade muito pessoal. E não dos outros. Mas nós olhávamos isso. Na Igreja Católica eu descobri que a responsabilidade é minha, de mim, pecador, pelas minhas falhas. E isso fez com que eu me separasse da Igreja Católica. E graças à pessoa que me convidou para vir aqui, essa pessoa foi enviada por Deus para que eu tomasse a decisão. Hoje eu estou me convertendo. Glória a Deus. Não estava nos meus planos fazer hoje o que eu estou fazendo agora. Agora eu tenho convicção. Eu não estou arrependido da decisão que tomei nessa tarde. Inclusive, quando ela me convidou, minha comadre, a minha irmã, a comadre da mãe de minhas filhas, eu não fui almoçar nessa tarde em sua casa. Não tinha uma decisão. E esse convite para que eu estivesse aqui, eu escutei a sua pregação e vi também os outros irmãos se convertendo, o testemunho deles. Um pastor disse, o pastor veio fazer minha cabeça para eu não vir hoje aqui, mas eu olhei e disse para ele, esse espírito que está em ti não me anima.
E hoje estou aqui. Glória a Deus. Eu nem sei o que comigo aconteceu. Eles viram, eu vi o entusiasmo dos irmãos na cara de cada um. Por isso, eles são grandes e ilustres visitantes. Eu quero agradecer a cada um deles. E você, padre, é um representante do Deus na terra. Pacatá. Glória a Deus. Bom, eu quero falar mais um pouco sobre como o padre tem me pedido. O meu testemunho, eu vou dar o mínimo razoável sobre isso. Eu quero hoje voltar para vocês, quero retomar esse caminho de servir a Deus e dar glória na igreja. Eu peço perdão também aos meus irmãos da qual eu estive compartilhando a palavra nesses últimos dias. Pedi perdão também a eles, a minha filha, lá da igreja que eu pertencia. Não é que eu reneguei a isso, senão que eu encontrei que verdadeiramente o caminho que eu devo seguir a partir de agora, até que Deus me chame, é continuar na sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Termino dizendo que Deus é misericordioso. Que Deus me ama, nos ama e quer que seus filhos estejam sempre como estamos agora, aqui, felizes, adorando-o, dando-lhe glória. Muito obrigado. E meu perdão a todos vocês. Peço perdão a todos vocês e todas as pessoas que algumas vezes eu ofendi por uma decisão que eu havia tomado. Que tampouco eu digo que tenha sido tão mal. Não defendo a minha ação passada. Somente quero entender que eu fiz como filho pródigo que volta à sua casa. Amém, aleluia. Mais um salvo da Babilônia protestante. Agora o próximo irmão vai dar seu testemunho. Também o irmão vendo os meus vídeos. Pode ser igual ao mesmo tempo, o tempo. Seja mais... Pode ser mais comprido. Boa noite a todos. Eu sou Danilo. Sou italiano. Fui batizado na Igreja Católica Romana quando eu nem sabia falar. Minha família é católica, meus pais, meus avós, toda a família católica. E sempre eu acreditei em Deus. Meu pequeno povo, temos uma pequena igreja do menino Jesus de Praga, do menino Jesus. Eu acredito muito nisso. Em muitas ocasiões me levantou em muitas situações difíceis da minha vida. E a minha vida continua com problemas, como todos têm, mas segue nos planos de Deus. Hoje eu escutei, não só hoje, mas há vários meses que venho escutando, eu escuto os vídeos do Padre Luiz, horas e horas, e de repente nós, principalmente eu, estava um pouco triste por causa da situação da Igreja Católica, tantas coisas dentro, se escuta coisas graves aqui, se vê. Na verdade, entender que nós somos pecadores e cometemos muitas falhas, somos falhos, pecamos.
Não, não importa se é na figura de um padre, na família, todos nós pecamos. É inevitável isso. E então nós vemos pessoas que falam de Deus, que fazem com que pregam a palavra, fazem você escutar com a Bíblia na mão. Nesse caso eu estou falando do mundo protestante. Tenho amigos, pessoas boas, que falam e faz que você acredite em coisas que na verdade depois você se dá conta que você só segue por ignorância a eles. Essa é a verdade. O problema de nós cristãos é que somos muito ignorantes. Não temos tempos para ler a Escritura, a Bíblia. A minha sorte é que eu tenho uma minha senhora que lê. Então, com elas, algumas senhoras, eu entendi o que é a diferença entre um protestante, sejam pentecostais ou testemunhas de Jeová, seja o que sejam, e a Igreja Católica. Há uma grande diferença. Há uma igreja no mundo. É a Igreja Católica Universal. A pergunta é muito simples. Quando se edificou a Igreja Protestante? Quando? Quem pode contestar? Quem pode falar isso? Quando? E a Católica? Eu sou ignorante. Vocês sabem? Não sei o que acontece. O protestante, com todo o respeito que merece, não podemos ir nessa direção. Tem que também conhecer, estudar para compreender que eles vão enganar os tontos com as palavras adocicadas. Mas eu também sou um tonto, porque eu fui enganado por eles. Porque não leio, porque aos padres há uma tradição que anos estuda teologia, protestante. Ah, eu sou ancião. Ancião de quê? Se proclama um pastor. Mas de onde? Não, somos todos irmãos, somos todos iguais. Não, aqui não, só um pastor. Há um pastor. Ah, nós pastores decidimos por vocês. Na Igreja Católica é má, porque os padres se sentem importantes, porque são padres. Não, pelo menos eles estudaram anos. Fizeram votos também, por Deus. E vocês, pastores, o que foi que fizeram? Se proclamaram de um dia para outro, pastor? Essas são as coisas e essas perguntas que eu escuto hoje. Hoje eu quero voltar a casa, a minha casa, que é a Igreja Católica. Louvado seja Deus. Mais um italiano que volta à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua esposa é? Vou dar a oportunidade à sua esposa que ela fale um pouco. Boa noite a todos. É verdade, como disse meu marido, ele é muito zeloso pelos vídeos do Padre Lustro. A primeira vez que vi foi uma amiga que me indicou o vídeo do padre. Já passei, eu era de outra igreja. Sinceramente, devo dizer que, por curiosidade, a doutrina. Eu tinha curiosidade sobre a doutrina. Quando eu viajei ao país do meu marido, deixei minha mãe e vieram convencer a ela a passar para outra igreja, as seitas. E isso eu fiquei muito triste com isso. Que cheguei a um ponto de dizer, bom, eu nunca disse nada a ela para ela. Somos 14 filhos, no qual, quando eu
comecei na escola, eu lia a Bíblia. Das 14 eu era a única. Quando eu viajei, ela deixou a igreja. Quando voltei, sempre foi uma mãe amorosa. E penso que se ela conhecia a Deus, como poderia mudar? E quando ela se mudou para essa seita, ela tornou-se fria, não se importava mais com as filhas, não se importava mais comigo. Ela não era mais como era antes. Penso que se uma pessoa conhece a Deus, deve ser amorosa. Por isso eu dizia, eu quero saber por que minha mãe mudou assim. E efetivamente, é porque ela não conhecia mais a Deus. Isso é triste. Não conhecia mais a Deus. E foi por isso que, para passar para a seita, ela teve que se batizar na seita, teve que desacreditar no verdadeiro batismo da Igreja de Cristo. E eu fiquei curiosa sobre isso. Eu queria ensinar para a minha mãe que ela estava equivocada. E eu comecei a ver teus vídeos e comecei a pegar as anotações. Como minha mãe não tem internet, eu vou pegar meu tempo na Semana Santa, com a visita de outros filhos, que há outros filhos também que se perverteram às seitas. E eu não vou debater entre eles, porque se forma um tumulto entre família. Mas eu não queria fazer isso, então eu preferi, no momento, só com a minha mãe, para que com a Bíblia, mãe, veja, aqui diz assim, assim. E eles convenceram ela justamente por causa das imagens. Isso é o que mais eu estudei sobre as imagens na Bíblia. Para que eu pudesse mostrar para ela na Bíblia que não é assim. Eu sei que eu fui um pouco mal. Isso eu não nego. Pelo amor que tenho à minha mãe. Porém, sempre rezava o rosário. Nós temos um filho de 9 anos. Eu ensino a ele o rosário. Ensinei para ele que tem que rezar o rosário. Rezamos e rezamos. Eu disse ao meu marido. Eu disse um dia ao meu marido, se eu vou a um culto, se você vai a um culto, o que é que tem nesse culto? Um dia ele disse, eu já fui batizado nessa seita. E um dia chamou para ir para a tal Santa Ceia. Aí ele dizia para mim, eu já fui batizado, por que você não se deixa se batizar? Eu disse ao meu marido, não, não. Eu comecei a ler a Bíblia e ler e comecei a dizer para ele, você está errado. E ele também sabia no fundo que estava errado, como ele disse aqui no seu testemunho. E graças a seus vídeos, e graças a essa amiga, que compartilhou um dia o seu vídeo, eu troquei a novela pelos vídeos do Padre Luiz Toro. Até meu filho me disse, mãe, eu quero ver também os vídeos do Padre Luiz Toro. Era mais divertido que a novela, o vídeo. Ai, ai. Então, quando eu preciso que o meu filho fique em casa, ele fica assistindo os vídeos. Os vídeos dos padres. Ele disse para o Padre Luiz, diga ao Padre Luiz Toro que eu o saldo. E que o Senhor mande uma saudação para ele. Quer ver? Um saldo, eu vos saldo de todo o meu coração. Me alegra muito que você mandou um abraço e que Deus te abençoe e que dê sabedoria e dê força do Espírito Santo, que Deus aposte, para que você cresça em graça e santidade. Deus te abençoe. Mandar uma bênção para o filho dela de 9 anos.
Eu nunca me senti fora, à vontade, e nunca me via fora da Igreja Católica. Eu não. Inclusive uma noite, já com os versículos bíblicos, quando falava sobre os temas dos defuntos, quando eu tentei mostrar os versículos bíblicos e dava a próxima reunião, e eu dava para o pastor os versículos bíblicos. Na próxima, em cada reunião, eu já pegava os versículos para ler para o pastor. Mas eu não queria fazer debate com o pastor. Eu digo, não, eu vou me preparar-me mais para, se for um debate, então que seja. Mas eu tenho que me preparar, conhecer a Bíblia. Bom, graças por nos receber. Obrigado por nos receber. Isso me serviu muito. Isso foi uma lição muito maravilhosa. E fui curioso pelas seitas, mas não me saí, não deixei a igreja. Continuei dentro da igreja. Glória a Deus. Muito bem. Próximo. Boa noite a todos. Meu nome é Mário. Sou da cidade de Itaguá. E como disse a irmã, ela não aceitou a doutrina e não aceitou o batismo protestante. Quando eu fui para a igreja Porta do Céu, meu irmão frequentava essa igreja e me convidou. E eu fui. Então, com os versículos das imagens, me derrubou. Por quê? Porque nunca li a Bíblia. Simplesmente fui enganado, facilmente. Depois eu comprei minha primeira Bíblia, Rainha Valera protestante. Toda a minha vida foi a Bíblia protestante. Um pastor me disse, leia a Bíblia. Para quem me disse isso? Todo dia li a Bíblia. E tudo que ele dizia não coincidia com o que eu interpretava na Bíblia. E o tema das imagens, dos anjos, essa parte onde Deus mandou Moisés fazer, a serpente de bronze. Assim, todo dia eu meditava na Bíblia. E o tema do rosário. Graças a Maria, eu digo que estou aqui outra vez na Igreja Católica. Porque todo dia eu investigava porque se rezava o rosário. E por graças, eu fui estudar sobre o rosário pela internet e encontrei o padre do Estouro. E aí começou toda a minha história. Glória a Deus, o processo. Não vou negar, quando eu comecei a escutar ele falar, a parte do rosário, e eu orei como uma criança, porque eu me dei conta que eu fui enganado pelas seitas. Me doeu muito, que nunca na minha vida me havia interessado pela Igreja Católica. Nunca. Nunca investiguei nada, estudei nada da Igreja Católica. Porque eu saí da igreja, fora da Igreja Católica, eu conheci a Igreja Católica. Se eu não tivesse saído da Igreja Católica, jamais teria estudado o catolicismo. E Deus permitiu que eu saísse da igreja para, todavia, aí aprender sobre a igreja. E escutando as pregações dele, ele é um bom pastor que constantemente fala. E eu vou rezando. E os pastores vão voltar para a Igreja de Cristo. Eu tenho fé que vão voltar. Se Deus quiser. A única coisa que temos que fazer é simplesmente ter curiosidade e estudar. Quando começamos a estudar, vamos dar conta que não há outra igreja. Só há uma, simples, uma, católica e não há outra. Eu agradeço a Deus, porque eu rezava para que o padre viesse para aqui, para o Paraguai. Veio, com cada pregação nos mostra que temos que ser formados, nos formar, estudar. Estou fazendo um curso bíblico para defender a nossa fé.
Obrigado, padre. Deus abençoe a todos. Se inscreva nesse canal. Tradição Católica e Debates. Deus abençoe a todos vocês.